Olá, somos Iagro, uma plataforma digital que traz uma nova solução para você revenda, cooperativa ou indústria de fertilizantes. Na Iagro, você pode colocar sua proposta de compra através de um bid. As ofertas são online e chegam de forma automática nos celulares de fazendeiros e compradores cadastrados na plataforma. Online, fácil acesso, compradores e vendedores em vários portos do país e fora do país. Informação gratuita e de qualidade. Isso é Iagro. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast, o IagroCast, esse podcast que a gente criou aí para trazer pessoas relevantes do mundo do agronegócio. A gente trata dos mais diversos temas. Hoje nós vamos falar com o Luiz Paulo. O Luiz, que na verdade é o Luiz Paulo Figueiredo Benício, ele aqui também no Tocantins. Ele é engenheiro agrônomo, ele já tem uma carreira aí grande aí no agronegócio. Vou falar um pouquinho aqui, Ele já trabalhou na Fertilizantes Zeringer por um tempo, assumiu algumas posições lá. Ele foi da parte técnica da Brandit do Brasil e já há 3 anos e pouco ele é especialista agronômico da OCP aqui para a região Mapito. Ele também que é mestre e doutor aí na área de solos, nutrição vegetal, enfim, trabalha aí com a área de desenvolvimento, como eu falei. É um profundo conhecedor da parte técnica de fertilizantes aí, ficou muito focado em fosfatados. E aí, Luiz, para passar a palavra para você falar um oi para a galera aí, fazer uma apresentação do Benício sobre o Benício, Luiz Paulo Figueiredo Benício. O que é o fosfatado? Porque as pessoas compram, as pessoas negociam, e muitas vezes não sabem muito bem o que ele é no destino final mesmo, que é para a planta, O que esse danado faz para a planta lá, por que é importante a adubação fosfatada? Seja bem-vindo aí. Opa, bom dia pessoal aí, bom dia aos ouvintes, bom dia Jefferson, Obrigado aí pelo convite de participar do IagroCast. Para a gente é uma satisfação estar aí batendo esse papo. Então vamos lá, falar de fosfatado, A gente tem, como o pessoal do meio agro já sabe, alguns nutrientes que eles são essenciais para as plantas, E o fósforo está ali numa trinca que a gente chama de NPK, é o P dessa trinca, que é o que a gente chama de macronutriente primário, que são aqueles que têm uma importância, digamos assim, em muitas atividades fisiológicas na planta, E o fósforo, ele é responsável principalmente pela formação de energia dentro da planta através de uma molécula chamada ATP, que é formada lá na respiração, Então, essa molécula ATP, ela vai sendo armazenada como um estoque de energia, como uma bateria, E aí, à medida que a planta precisa de energia, ela quebra essa molécula de ATP. Então, de maneira geral, para crescimento celular, crescimento de raiz, crescimento de parte aérea, absorção de água, absorção de outros nutrientes, tudo isso o fosfato é importante, Ele chega ao solo através dos fertilizantes fosfatados, que podem ser naturais, através das rochas que existem na natureza aí, ou produtos industrializados, Os mais conhecidos aí são MAP, DAP, superfosfato simples e superfosfato triplo. Legal. Aí, Luiz, seguinte, quando a gente pensa em adubação fosfatada, você já explicou mais ou menos o que ele faz na planta, por que ele é importante, a fonte de energia, vamos dizer, e quais são os cuidados, por mais, assim, às vezes muito explorado que seja, mas nunca é demais a gente pecar pelo excesso, Mas quais são pontos, assim, de atenção que os produtores têm que adotar quando ele está pensando em adubação fosfatada, E não na fosfatagem em si, na adubação fosfatada ali? O que são, assim, coisas que a gente sempre tem que relembrar para que o agricultor não cometa esses erros e que venha comprometer a eficiência desse produto que, apesar de estar caindo o preço, ainda continua muito caro? Então, o fósforo, a gente recorrente ouve falar aí que é o nutriente que talvez mais limite a produção no Brasil, devido a características particulares dos nossos solos aqui, que desenvolvem uma afinidade muito grande pela molécula de fosfato e acaba deixando isso indisponível para a planta, Então, quando o produtor vai realizar a adubação fosfatada,
o ideal é que ele tome alguns cuidados no preparo do solo, no preparo da sua área, para que essa retenção, ou seja, essa prisão que o fósforo entra quando ele cai no solo, ela seja o mínimo possível. Ela vai ocorrer, né, mas a gente pode tomar alguns cuidados para melhorar isso. A primeira de todas, né, e é a que meio que expandiu o cultivo de grão no cerrado, é a correção do pH, né? A gente tem os solos muito intemperizados, formados por pequenas partículas de argila que são de minerais de óxido de ferro. E esses minerais, eles têm uma característica muito interessante, que é o que a gente chama de carga variável, né? Ou seja, ela muda de acordo com o pH do solo. Então, quando eu abaixo muito o pH do meu solo, né, solos ricos em óxido de ferro, o que acontece? Ocorre um fenômeno chamado protonação, e isso gera cargas positivas. E essa carga positiva, ela tem uma afinidade muito grande pelo fosfato, que é carga negativa, e se prende, né, ali muito forte e não solta. Então, se eu tenho um solo com pH ácido, eu vou jogar o fósforo, diretamente ele vai para esses sítios dessa argila e a planta não vai ter acesso. Então, a minha eficiência dessa adubação fosfatada acaba sendo muito baixa. Então, o ideal, né, é corrigir esse solo, trabalhar sempre com o pH ideal, né? A gente sempre bate na tecla aí de análise de solo, porque realmente é importante a gente saber, né, trabalhar ali na faixa de 5,5, 6 a 6,5, que é um pH no qual esse efeito, né, das cargas positivas, elas são revertidas a cargas negativas no solo e a minha perda acaba sendo minimizada, tá? Além disso, né, outros cuidados que podem ser tomados é a dose correta, né? Se eu jogar uma dose muito pequena, por haver essa competição no próprio solo, talvez a planta não absorva isso de forma eficiente, tá? O ideal é sempre eu monitorar a minha área através da análise de solo para saber a dose exata, né? E jogar mais também vai me trazer benefício? Muitas vezes não. Quando eu estou com um sistema ainda em construção, né, eu não estou com o solo com o meu perfil totalmente construído, com bastante matéria orgânica, algum outro balanço de nutrientes, se eu jogar uma dose muito grande, aquilo que não for absorvido pela planta vai ficar parado ali e vai ser também sequestrado para esses sítios, né? Então, a eficiência também acaba sendo diminuída, né? Então, é ideal que eu tenha esse monitoramento através, né, da análise de solo. E outro ponto que eu toquei aqui já para superfície é corrigir, né, gradualmente esse perfil e construindo isso, né, através de cultivos sucessivos, rotação de culturas, incorporando matéria orgânica nesse solo. Porque essa matéria orgânica, ela vai conseguir transformar aquele fósforo que está no solo ali num fósforo que fica no formato orgânico. E esse formato orgânico do fósforo, ele fica protegido dessas perdas, né? Então, são diversas práticas que o produtor pode adotar para estar melhorando essa eficiência da adubação fosfatada, né? Em resumo, a gente pode falar naquele conceitozinho do 4C que muita gente fala por aí, né? Dose certa, fonte certa, na hora certa e no local certo. Então, seria, de maneira resumida, esses 4 pontos. E quando a gente pensa, Luiz, tipo, ao mesmo tipo de orientação, só que quando o produtor vai fazer uma fosfatagem, né? Tipo, qual seria o ideal para o produtor, assim, a lógica ideal para o produtor tomar a decisão de fazer uma fosfatagem, a partir do instante que ele decidiu fazer, quais pontos eles têm que se atentar para que isso daí também seja mais eficiente para ele, e ser, isso tudo, se a gente precisa direcionar para um tipo específico de produto para fazer esse tipo de adubação ou não. Então, né, para a gente entender bem o que é essa fosfatagem, né, os nossos solos, eles são naturalmente pobres, né? A formação, né, dele através dos anos aí fez com que esse solo fosse pobre em vários nutrientes, inclusive fósforo. Então, imagine o solo como uma conta de banco, né? E aí os nossos solos aqui, né, ele
está com saldo negativo em fósforo. Ou seja, eu tenho primeiro que zerar, né, essa dívida, ou seja, igualar, deixar zero, para depois, né, ter saldo para que a planta absorva. Então, áreas novas, né, nesses solos brasileiros, normalmente eu vou precisar adotar essa prática de fosfatagem, que é o quê? Matar a fome, né, zerar esse saldo negativo, para depois fornecer o que a planta precisa, né? E aí, essa prática, ela pode ocorrer de duas formas. É o que a gente chama de fosfatagem total, em área total, né? Que eu faço aquela correção, vou ali retirar minha análise de solo, correlaciono com o teor de argila, né? Vejo a dose e aplico aquilo tudo de uma vez, né? Ou eu posso fazer o que a gente chama de fosfatagem de correção gradativa, né? Muitas vezes o produtor ele não tem o dinheiro para dispor de uma dose muito grande de fósforo já de cara e depois ainda do plantio, né? Então, o que ele faz? Ele coloca a dose de remoção de exportação da cultura dele, mais 20% sobrando, né? Para que em 5 anos, a ideia é de que em 5 anos ele consiga fazer essa correção, né? desse saldo negativo. Então, existem essas duas fontes, né? Daí, quando a gente parte para a fosfatagem, a gente pode adotar a prática de mudar um pouco, né? Igual você perguntou, a fonte, né? Existem materiais, né? Se eu entregar um fosfato totalmente solúvel, que é um MAP, um super simples, um super triplo, ele vai reagir muito rápido, né? Pode ser que ele faça essa correção bacana, mas pode ser que eu tenha uma parte perdida disso aí também, né? E aí eu tenho o que a gente chama, às vezes, de fosfato natural, né? Que são rochas extraídas na natureza que têm uma capacidade de fazer essa correção, né? De forma eficiente e entregar o mesmo resultado, né? Porém, o que eu tenho que diferenciar aí, né? O tipo de rocha. Existe 2 tipos de rocha, basicamente, fosfatadas. Rochas ígneas e rochas sedimentares. O que difere nela? Qualidade, né? A solubilidade do fósforo. Então, as rochas sedimentares, que são os que a gente chama de fosfato natural reativo, eles são produtos mais ideais para fazer isso. Por quê? Como eu vou utilizar um grande volume de fertilizante, esse produto ele tem um preço mais barato do que a fonte solúvel, né? Então, acaba pesando menos no bolso do produtor. Então, por isso que é interessante ele optar, né? Então, seria basicamente isso. Eu posso estar utilizando fontes alternativas como fosfato natural reativo para fazer essa correção, né? Justamente até para ajudar no baratear o custo da operação. Outra coisa aqui, Luiz, é o seguinte, muito bem explicado aí. E aí, quando o produtor geralmente vai fazer a aquisição de algum fertilizante fosfatado, seja ele puro ou em fórmula, né? Óbvio que ele vai fazer a conta ali de custo por hectare, talvez seja o fator com maior peso na decisão dele ali. Por exemplo, porém, a gente tem vários tipos de produto fosfatado. Você já citou alguns aí, Super Simples, Super Triplo, MAP, algum NPS, enfim. Com o teu olhar de técnico, simplesmente você pegar o valor unitário do produto, dividir pela concentração, é o melhor racional para você decidir qual tipo de fosfatado você vai usar? Nem sempre, né? Isso fica muito mais a custo, igual você disse, do mercado, né? O cara tem custo para fechar, então às vezes é o que cabe, né? Mas existem situações aí que a fonte pode alterar um pouquinho, né? O efeito o efeito na planta em si, né? Por exemplo, utilizar fontes mais aciduladas, um super simples, um super triplo. Muitas vezes o produtor não gosta disso, porque coloca ali muito perto da semente, gera uma acidez ali, demora um arranque inicial da planta, né? Isso pode promover perdas significativas na produção lá na frente. Depende muito de ano para ano, depende muito da condição de solo, né? Não dá para bater, mas tem gente que evita porque pode acontecer isso, né? Questão de aplicação dessas fontes. Muita gente briga aí, até hoje tem a discussão, e ela vai continuar por muito tempo, da aplicação de fósforo a lanço versus a aplicação no sulfo, né?
as fontes podem influir um pouco nisso. O fósforo ele é muito móvel de maneira geral, né? A mobilidade dele no solo é muito pequena. E essas fontes, por exemplo, o supertriplo, ele é um fosfato de cálcio. Então, a mobilidade dele já é baixa, e ela, na forma fosfato de cálcio, é mais baixa ainda do que o MAP, por exemplo, que é um fosfato de amônio. Então, o fosfato de amônio consegue se deslocar um pouquinho mais. Então, pensando nesse formato, por exemplo, com a aplicação de fósforo a lanço, né, o MAP ele acaba sendo mais eficiente porque, né, o fósforo desloca um pouquinho a mais do que o fosfato de cálcio, né? Então, tem isso também, tem que ser olhado, né? Por exemplo, aí eu vou trabalhar com a cultura semi-perene, né? Ou até cultura perene. O ideal é que eu use uma fonte aí de uma liberação um pouquinho mais lenta, né? Para que eu possa suprir ao longo da demanda. Cana aí, às vezes, 14, 15 meses, né? Às vezes o cara usa uma fonte totalmente solúvel, eu posso ter uma perda significativa, né? Ao invés de eu cotar preço, eu posso cotar um produto de liberação mais gradual, um fosfato reativo, ou até mesmo um fertilizante embarcado com alguma tecnologia de liberação controlada, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. Outro ponto que hoje também é muito observado é a questão, você tocou aí, dos NPS, né? Muitas vezes o cara não tem a disponibilidade de gesso na região, e aí ele tem que utilizar alguma fonte de enxofre. Lá atrás, década de 70, 80, quando começou a agricultura nossa aqui no Brasil, o pessoal usava super simples, que é o que tinha da indústria nacional, e sulfato de amônio para fazer cobertura. Então, inconscientemente, ele acabava colocando o enxofre, né, na cultura dele ali. E aí, com o avanço, com o aumento de importação, as principais fontes de NP passaram a ser MAP e ureia, que são fontes que não possuem nada de enxofre. E com o tempo o sistema foi começando a se esgotar em enxofre. E a indústria percebeu isso e começou a lançar os NPS, né? Então, alguns NPs aí com alguma concentração de enxofre que possa suprir isso, né? Ou até mesmo super simples também, se o produtor tiver essa necessidade e não tiver em mão um NPS, não tiver em mão um gesso, ele pode usar o super simples, né? Então, não é um caso que ele não vai estar cotando o preço, ele vai estar cotando a qualidade do produto que se adequa ao sistema dele. Uhum. Você já deu umas pinceladas aqui, mas eu queria a gente enfatizar um ponto aqui. Hoje em dia, Luiz, principalmente em áreas, você conhece melhor do que eu, em áreas aí de grandes extensões de plantio, né? Tipo assim, uma fazenda com uma área muito grande só, a exemplo do Mato Grosso, o próprio Oeste Baiano, o rendimento operacional que esse pessoal precisa é muito alto, né? Eu lembro uma vez que eu trouxe um amigo lá do Mato Grosso aqui pro Tocantins, a gente foi rodar umas áreas aí, e ele fez até uma brincadeira, ele falou assim, ó, eu nem sabia que plantadeira ainda tinha caixa de adubo, né? Mostrando que toda adubação lá no Mato Grosso, praticamente o pessoal já faz a lanço, né? Não em todo o Mato Grosso, mas principalmente na região da 63, assim. E aí, uma vez eu estava também conversando com um amigo, que é da área técnica de fertilizantes, e ele falou assim, Jefferson, toda vez que você estiver rodando por aí, que você vê que algum agricultor está fazendo adubação fosfatada a lanço, você passa imediatamente o telefone dele que eu quero ligar para esse agricultor, que eu vou convencer ele a não fazer mais isso. E eu sei que no mundo agronômico aí, né, existe muito os depende, né? Então, assim, às vezes quando a gente pega um agricultor dentro do racional dele ali, ele vai pensar, pô, pode até ser que eu colocando um formulado ou fosfatado na linha, eu vá conseguir colher 2, 3 sacos a mais. Só que eu fazendo isso, eu vou perder 10 dias de janela de plantio, né? E eu com 10 dias de plantio de milho, eu vou ter uma receita muito maior do que os 2, 3 sacos de soja, né? No todo. O que é a tua visão sobre esse ponto aí? Não, o cara tem que botar na balança isso aí, né? Pensando tecnicamente, o que a gente sabe hoje? Vamos pegar 2 exemplos. Vamos pegar uma área já antiga de agricultura, com um perfil construído, né? Em um ano,
né, igual foi o ano passado, maravilhoso de chuvas, e não teve problema nenhum, né? O cara, nessa situação, com solo corrigido de chuva, ele pode fazer a aplicação dele a lanço normal, porque ele não vai ter prejuízo, não vai ter perda em relação à aplicação em suco. Agora vamos pegar uma outra situação. Vamos pegar esses solos nossos aqui do Tocantins, muita pedra, muita areia, né? Primeiro, segundo ano, não tem nada ali, né? Só a pirambeira mesmo. E um ano igual esse, com chuva atrasada, com falha de chuva. Se ele fizer essa adubação a lanço, ele vai ter bastante prejuízo, né? Então, ele tem que pesar justamente isso. Ele conhece a condição de solo dele, tá bacana, tá corrigidinho, né? Não vou ter problema com veranico, bacana, eu posso fazer isso, né? Essa adubação a lanço tranquilo. Agora, se eu tenho alguma limitação, seja ela da ordem química, seja da ordem física, o ideal é que eu coloque aquilo ali no suco, né? Então, assim, pensando no mundo ideal para o produtor, seria ele ter os dois tipos de implemento na área, né? Para facilitar a vida dele, né? Mas, muitas vezes, igual você falou, o ganho dele lá no safrinha, né, o plantar antecipado aí 5, 10 dias, supera essa perda, né, na soja. Mas tudo isso tem que levar em balanço. O que a gente sabe isso hoje é isso. Solos corrigidos, sem restrição hídrica, não difere, né, do plantio a lanço ou no suco. Já solos com algum tipo de restrição, o ideal sempre é que vá no suco para ter o mínimo de perda possível. Outro ponto, assim, só para a gente entrar um pouquinho em característica do produto, o seguinte, né? Quando a gente pega ali eu morei por 2 vezes já no Mato Grosso, né? E quando a gente começa a perceber a adubação que os produtores com maior nível de produtividade usam, geralmente esse pessoal não faz muita firula, entendeu? Tipo assim, é o arroz com feijão e bem feito. E quando eu digo esse arroz com feijão bem feito, né? Pensando em produto, não vou te falar que é 100%, Luiz, você também tem muito mais informação disso do que eu. Mas o que a gente percebia? Geralmente esse pessoal estava usando super simples com cloreto, né? Seja ele todo no suco, seja ele parte do suco, parte a lanço, aí cada fazenda tem tua dinâmica aí, teu operacional, geralmente o cloreto sim, todo antecipado, e aí você colocava outras formas de adubar, tipo, você fazia a suplementação do enxofre via gesso, você colocar algum outro NPS, enfim. Geralmente não atingia os mesmos testes produtivos. O que você consegue falar disso? Então, mais uma vez, tudo depende do sistema. Quando o cara tem um sistema ajustadinho, pronto para jogar, né, não tem erro. Se ele fizer o basicão, não precisa ele usar uma fórmula adequada, né? Ele pode jogar uma matéria-prima, né, tanto para fosfatado quanto para potássio, jogar essa matéria-prima de forma antecipada, porque o sistema dele já está tudo ajustadinho, está tudo corrigido. Agora, enquanto ele está em fase de construção, nesse ponto, né, dessa área, aí talvez ele possa ir fazendo ajustes finos, né? Ajustes interessantes. Usar uma fórmula, né, adequada, colocar um pouquinho de potássio na linha ali e depois complementar em cobertura. Por quê? Né? Quando você tem ali perto da semente, tudo ali bonitinho, né, os nutrientes ali no jeito, a semente sai, ela já encontra um ambiente adequado, ela já decola, ela já vai embora, né? Que é o que acontece quando eu tenho um sistema no solo já tudo prontinho, né? Agora, quando eu tenho uma condição adversa, a semente vai sair ali, vai caçar um potássio, né? Não vai ter, a planta já germinou, está com um pouco de falta de potássio, dá um déficit que ela precisa abrir e fechar estômago muito rapidamente. Quem faz isso é potássio. Então, falta potássio, ela demora a fechar estômago. Então, demorou a fechar estômago, transpirou mais, vai perder em produtividade, né? Então, eu só não lembro quem, algum desses agrônomos mais antigos aí que é famoso, eu acho que era o de Seu Garcia, não sei se eu estou falando besteira. Ele falava que aonde vai a semente ali tem que ser igual um berço do neném, bem organizadinho, do jeito, né, para ele dormir bem. E a semente é isso, né? Ela tem que estar num ambiente muito bem preparado. Então, quanto mais eu ajustar aquela condição para ela,
melhor, né? E aí, se eu tenho muitos anos trabalhando com esse cuidado, né, eu já estou com isso tudo ajustado, né? Então, daí para frente, eu não preciso ficar mexendo, fazendo ajuste fino. Mas quando eu estou iniciando, todo cuidado que eu tiver é interessante e pode render aí mais produtividade no final. E assim, Luiz, mais um ponto aqui. A gente pega, principalmente na região que a gente mora aqui, no Mapito, até pela vegetação é bem diferente da maior parte do Mato Grosso, né? Um cerradinho mais ralinho assim, né? Muita areia, a gente tem aqueles gorgulhinhos que o pessoal fala, aquelas pedrinhas que tem ali de mancha no meio das áreas. Em alguns locais o pessoal chama de murundum, que elas é maior, a região de Paragominas ali tem muito e tal. E a gente tem aqui muita área de abertura. A gente tem assim, as três fases aqui muito bem consolidadas, né? Já áreas antigas, áreas aí um processo já avançado de maturação, vamos assim dizer, uma quantidade gigantesca de áreas novas, e a gente vai viver ainda durante muitos anos com muita abertura ainda. E a gente tem um pacote tecnológico hoje que o pessoal praticamente faz aí, né? Você acha assim que a gente ainda tem espaço dentro daquelas informações que a gente conhece hoje, do ponto de vista técnico validado, que dê para a gente assim, acelerar esse processo de construir uma fertilidade do solo mais rápido, a ponto da gente já, no espaço mais curto de tempo, já ter condição de teto produtivo e obviamente, a gente ter um payback mais rápido nesses negócios aí, e o cara se capitalizar mais rápido e partir para novas empreitadas? Jefferson, o que tem se discutido muito, e aí até está se revendo isso na própria pesquisa de base lá atrás, que gerou, como se diz, as informações que a gente tem hoje, é em relação à calagem do solo, né? Hoje não se tem um consenso mais de dose a ser aplicado, né? Até porque, se você pegar todos os cenários aqui no Tocantins, de maneira geral, na média, você vai ter no máximo duas, né, pelas recomendações tradicionais, vai bater 2, 3 toneladas, né? Não passa disso. E hoje a gente está vendo, né, o pessoal abrir área aí com 6, 8, 10 toneladas e tem acelerado esse processo, né? Ano passado eu visitei uma fazenda aqui em Aparecida do Rio Negro, que no primeiro ano eles colheram 70 sacos, na área de abertura, né? Mas o cara botou 8 toneladas de calcário, gesso, né, e todo um ajuste que ainda está sendo, né, feito, entendido, né? Como que essa correção do solo, né, tanto com a calagem quanto a gessagem, contribui para isso, né? Que forma chegar a uma dose que realmente corrige o sistema como um todo. Porque aí, quando a gente fala desses produtos, gesso, calcário, você tem uma distribuição dele que, por mais que seja um implemento bom, né, vamos pensar aí num Hércules ou num Brutus, a distribuição desse produto ela não é tão homogênea como deveria ser, porque a gente está falando em corrigir um volume de solo, não superfície, né? Então, muitas vezes, o produtor não consegue essa correção como um todo. O tempo de reação disso também varia de calcário para calcário, né? Então, às vezes, o cara usa um calcário aqui de Currimil, de Bandeirante, de Natividade, cada um tem um tempo de reação diferente. Então, a pesquisa hoje para correção de solo ela está voltada para isso, buscar um formato que se aproxime mais de entregar um resultado igual você falou. Em vez da gente demorar 4, 5 anos aí para chegar no teto produtivo da área, a gente 2, no máximo 3 anos aí já está, né, bombando. Então, hoje, o principal gargalo é isso. E aqui no Tocantins, especificamente, tem surgido uma discussão que vai ser necessário, a gente tem visto, para esses solos pedregosos aqui da gente, né, para os nossos plintossolos. Porque a correção que a gente faz é por volume. Se a gente pegar esse solo, muitas vezes 50% do volume dele está ocupado com pedra, né? E aí, o fertilizante que eu coloco ali, está indo para onde? Está sendo perdido? Está sobrando? Né? Então, realizar um trabalho no sentido de desenvolver
um sistema de recomendação próprio para essas regiões, né, para que a gente otimize e atinja, né, o ápice aí da produtividade o mais rápido possível. Luizão, acho que foi super top aqui o nosso bate-papo. Fala assim, a gente não está conseguindo pagar ainda as horas de quem participa não, então vamos parar aqui, senão vai ficar caro demais. Mas... hora que você mandar o boleto. Isso aí não tem perigo, não. E... Só antes de terminar, Jefferson, eu queria tocar num ponto que eu acho que é importante também a gente falar, né, que vem surgindo aí, vem abrindo os olhos, vem chamando a atenção, que é os tais biológicos, né? Estão prometendo aí rios e fundos aí. Então, assim, é uma tecnologia nova, entre aspas, né? Nova no mercado. O pessoal estuda esses biológicos solubilizadores de fosfato aí, pelo menos desde a década de 60, 70. Então, é bem antigo, né? E aí, esse ano, aqui no Brasil, lançaram o produto comercial, ano passado, né? Em outros países já tinha. E o pessoal tem vendido isso como uma ferramenta que vai solucionar todos os nossos problemas, tá? Eu ainda não acredito bem nisso. O produto funciona, ele tem resultado no campo, a gente vê. Várias empresas elas estão, né, lançando, só que o que eles têm entregado é o seguinte, que é um solubilizador de fosfato que retira o fósforo que está fixado no solo. Eu acho que ainda é muito cedo para a gente falar isso, para bater o martelo e afirmar isso, né? O que a gente se sabe desses micro-organismos até agora? Tem solubilizador de fósforo, né? Porém, eles são bioestimulantes também, fazem com que a planta, né, assimilem compostos semelhantes aos fito-hormônios, então ela promove o crescimento da planta. Esses micro-organismos, eles exudam substâncias também que ajudam a combater patógenos próximos às raízes das plantas, que é uma forma de contribuição também, né? Eles mineralizam matéria orgânica, que queira ou não, né, tem nutriente preso ali, vai liberar e vai fornecer nutrientes e vai fazer com que a planta cresça, né? E a solubilização de fósforo, de fato. Porém, essa solubilização, ela existe em alguns tipos. Existe fósforo ligado a cálcio, fósforo ligado a ferro e fósforo ligado a alumínio, né? Os nossos principais problemas é fósforo ligado a ferro e alumínio, né? Fósforo ligado a cálcio, a solubilização é muito mais tranquila, né? Eu não vejo ainda, né, como comprovar que esses micro-organismos estão solubilizando fósforo ligado a ferro e alumínio. A cálcio, sim, a gente tem um monte de fósforo ligado a cálcio aí, muitos anos de adubação fosfatada e calagem, então a gente tem muito fosfato de cálcio no solo. Porém, fosfato de ferro e alumínio, que é o grande problema das nossas áreas, ainda não vejo como ser o principal ponto desse produto. E aí, além disso, né, o que eu falei, as outras coisas aí, né, mineralização de matéria orgânica, estímulo de crescimento, combate de patógenos. Então, a gente está falando de 5 fatores, pelo menos, que contribuem para o crescimento da planta, né? Quem é do Goiás ou aqui do Tocantins vai lembrar aí, antigamente tinha um programa nas tardes de sábado da TV Anguera que chamava Frutos da Terra, né? E nesses Frutos da Terra aí tinha um contador de caos lá do Goiás, o Geraldinho. E ele contava um caos de uma bicicleta, que ele montava na bicicleta e passava uns apuros, e aí no final, né, durante ele passando nesses apuros, ele rezava para todo santo. No final, quando ele foi salvo, ele não sabia qual santo agradecer, né? Então eu vejo esses biológicos ainda como isso, né? Você tem muito fator aí, 5 fatores pelo menos, ainda acho cedo para falar se é só um, mas eu acredito que, na verdade, são um conjunto desses 5 fatores que contribuem para o bom resultado desses produtos, não um único exclusivo. Não, e muito bom, pelo tamanho da nossa agricultura, o volume de fosfatado que a gente consome, a expectativa para os próximos anos, se de fato ele consegue liberar esse fósforo da fração lábio, essa pessoa vai ganhar um prêmio Nobel, né? Então, esse é o primeiro prêmio Nobel do Brasil aí, de fato concretizado, que isso daí vai ser uma coisa que vai ajudar a humanidade, né? Exatamente. Eu até brinco assim, ó, eu não recordo o nome dela, talvez você lembre aí, que foi uma doutora que foi a que desenvolveu
os Rhizobs lá para inoculação de soja. A Joana Doberheim. Exatamente. Tipo assim, essa mulher deveria ter ganhado em vida um prêmio Nobel, né? Porque o que ela fez para a agricultura mundial é coisa inacreditável, né? Mas nunca se teve o devido valor para aquilo que ela desenvolveu. Mas enfim, esperamos aí que, tirando as brincadeiras aí, que de fato isso aconteça e que a ciência avance nesse sentido aí. Ó, Luizão, agradecer aqui a tua participação, foi super top, como sempre, né? Como sempre, um nível de conhecimento absurdo que você tem. Desejo sempre sucesso para você aí. Precisar de qualquer coisa da Iagro aqui, as portas estão abertas. Um abraço, eu agradeço mais uma vez, é uma satisfação contribuir aí com vocês. E as portas também estão abertas sempre que precisar aí, pode dar um alô. Valeu, então. Pessoal, como eu sempre digo, não esqueça de seguir a gente ali nas redes sociais, no iagro.brasil. Também acesse nosso site, iagro.com.br. Faça o cadastro ali, recebam semanalmente as informações da CRU. Você pode ficar antenado aí o que está acontecendo no mercado de fertilizantes nacional e internacional. E também para quem é comprador ou vendedor, pode usar a nossa ferramenta, nossa plataforma para fazer essas negociações aí. Um abraço, pessoal.